ACI Auto Sport. A partir de agora, confira tudo sobre o mundo da velocidade na terra, asfalto, arrancadões, ralis e drift, além de cobertura de eventos, entrevistas com pilotos e o calendário das principais provas do Brasil. ACI Auto Sport, uma produção do Automóvel Clube de Itajaí. A apresentação do comunicador Mafra e reportagens Francis Henrique Trenepol. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, bem-vindo, bem-vinda a mais um ACI Auto Sport. Hoje viemos gravar em um local diferente, estamos meio nesse clima de férias ainda, né? O pessoal curtindo as praias, folgando com a família, e nós viemos até um espaço muito bacana aqui, a Cidade de Navegantes, para gravar um bate-papo com o Francis, para falarmos justamente sobre o calendário, né, de 2023, o que vai rolar nas pistas, aonde, como, tudo isso você fica sabendo a partir de agora no seu ACI Auto Sport, um programa que é produzido pelo Automóvel Clube de Itajaí. Francis, o ano de 2023 promete muitas provas, muita coisa rolando em Santa Catarina, no Brasil. Olá, Mafra, olá, amigos, um feliz 2023 a todos. Realmente, esse ano promete, a gente tem aí um calendário extenso, muitas provas de todas as modalidades, não só Santa Catarina, mas para os petrolheads, principalmente a turma que acompanha pelo YouTube, muita opção durante todos os finais de semana do ano. Então vamos tentar destrinchar um pouquinho aí esse calendário. Vamos começar pelo Código Desportivo do Automobilismo, CDA de 2023, né? Que são as regras, é isso? É isso aí, Mafra. É importante falar um pouquinho disso, porque isso, falando aqui do nosso automobilismo nacional, o CDA ele é a Bíblia, ele é o que rege tudo. Então é importante que o pessoal, especialmente pilotos, equipes, chefe de equipe e tal, todo mundo leia. Mas eu queria deixar aqui como dica, até para quem é aficionado, quem um dia pensa em talvez correr, tem esse sonho, é legal ir acompanhando isso. Que uma das coisas assim que eu te confesso que me deixa frustrado nas corridas é às vezes ouvir de um piloto, quando ele toma uma punição, acontece alguma coisa, ouvir dele falar assim: eu não concordo com isso. Porque a regra está estabelecida e a partir do momento que a pessoa entra no esporte, ela está automaticamente se submetendo àquelas regras. Então, acho que é importantíssimo que todos acompanhem, quem gosta de corrida, quem tem esse sonho, quem já está dentro mais ainda. Mas é legal dar uma lida, são só 116 páginas, é pouca coisa. 116? Puxa vida! Mas, aliás, 119, 116 era até ano passado. Mas é uma leitura razoavelmente gostosa, até para quem gosta de corrida. Então fica essa dica, também saiu o RNK para a galera mais voltada do kart aí, também com algumas mudanças, especialmente na categoria sênior. Então fica essa dica aí no início do programa para que o pessoal entre lá no site da CBA, cba.org.br, e baixe tanto o CDA quanto o RNK para fazer essa leitura. É importante ficar sabendo, né, como é que vai funcionar, quais são as principais regras, as mudanças que tiveram. Teve muitas mudanças, não? Pouca coisa. Geralmente eles dão uma lapidada, né? Por exemplo, para esse ano aumentou 3 páginas, que teve um pouquinho mais de regra. Mas basicamente ela segue uma espinha dorsal. O CDA já vem pelo menos 10 anos aí mantendo um padrão. Não tem muito, na verdade, o que inventar, as regras vão sendo aperfeiçoadas, algumas situações até às vezes inéditas que acontecem e para o ano seguinte acaba entrando, mas ele segue basicamente uma espinha dorsal. Maravilha, seguindo as regras, vamos às provas. O que acontece aí esse ano que a gente pode destacar? Então, vamos começar pelo kart aqui em Santa Catarina. A gente tem alguns bons campeonatos de kart aqui no estado. Um deles que eu destaco é o Campeonato Citadino de Rio do Sul. Ele tem 5 etapas ao longo do ano, é um campeonato muito bacana, organizado lá pelo Automóvel Clube de Rio do Sul. Nós temos também esse ano a Copa Penha, que vai ser disputada toda ali no Beto Carreiro, são 4 etapas, e inclusive esse campeonato, especificamente esse ano, ele vai ter um status muito importante, porque o Sul Brasileiro de Kart vai ser disputado no Beto Carreiro, e também a Copa Brasil, entre 17 e 29 de julho. Então todas essas provas que antecedem, elas vão servir de preparatório, de treino, passar equipamento. A gente sabe que no kart tem essa peculiaridade
de uma libra num pneu, o tamanho da coroa. Alguns regulamentos já prevêem o tamanho da coroa, então dependendo da situação não pode mudar, mas mesmo assim, para efeito de treino, é muito importante para o piloto. E lá na Copa Oeste a gente tem mais uma edição esse ano também da Copa Oeste, que é o campeonato mais importante do Oeste e Meio Oeste no que diz respeito ao kart. Também com 4 etapas previstas, ainda não tem os locais definidos, mas as datas já saíram. E é importante até destacar que tudo isso que a gente está falando, pessoal, quem tiver curiosidade, entre no site da FAUESC, faesc.org.br, tem uma aba lá de calendário, ficar por dentro dos eventos. Maravilha, maravilha. Passado do kart, nós temos muitas provas de arrancada acontecendo, né? Exato, Mafra. E um dos destaques da arrancada é justamente vamos botar aqui o quintal de casa, que é o Speedway. É o Speedway que recebe aí sempre provas incríveis, né? Com aquela estrutura maravilhosa do nosso amigo Geraldo. O local é fantástico, né? Não tem nem o que falar. Então já tem calendário da Área 48, que é a turma de Floripa lá da arrancada que organiza. A gente vai ter também o Catarinense de arrancada, a Arrancada Truck, outros 2 eventos que a gente vai ter esse ano. Um é extremamente tradicional nas areias do Balneário Arroio do Silva, que é a arrancada de caminhões. E a gente vai ter pela primeira vez, pelo menos é o primeiro festival de arrancada no Balneário Gaivota. Então a arrancada de caminhão aí, além do Campeonato Catarinense, 2 eventos importantes também previstos para esse ano. Fantástico, a arrancada de caminhão deve ser algo fantástico, né? Eu estive, na verdade, eu acabei participando de muitos anos atrás aqui em Luiz Alves, teve uma arrancada fantástica, né? Um nosso amigo Chicão, forte abraço, Chicão, que organizava aí os arrancadões, depois passou para os caminhões, depois não sei mais, Chicão ainda organiza essas etapas, mas a arrancada de caminhão é algo fantástico, espetacular mesmo. E essa específico na praia, a multidão que leva para lá é algo impressionante. Essa tem a data? Essa do Festival de Arrancada em Balneário Gaivota é de 3 a 5 de fevereiro. E o Arroio do Silva é 3 a 5 de março. Tá aí, ó, 2 provas fantásticas para você acompanhar. E na praia, hein? Fantástico, né? Bom demais, hein? Só levar o isopor, maravilha. o protetor solar e deu. E acompanhar aqueles caminhões incríveis fazendo um verdadeiro espetáculo. É muita potência, né? A gente tem as categorias mais tops, né? São caminhões que participaram já de Fórmula Truck, caminhões montados especificamente para isso, então é uma usina de força. Fantástico, fantástico. Muitas provas rolando, tem os ralis também, não podemos deixar de falar, né? Sem dúvida, já saiu o calendário do Catarinense de Rally de Regularidade, que é uma prova um pouco diferente, o pessoal está mais acostumado com o rally de velocidade, às vezes acompanhar pelas mídias, né? O rally de regularidade ele tem uma outra pegada. É um evento assim, até dá para dizer mais família, porque a gente tem muitas duplas compostas aí, pai e filho, irmãos, né? Porque o principal dele é conseguir fazer os pontos dentro do estabelecido no tempo ali. Ao contrário de um rally de velocidade que tem que descer o cacete. É pauleira e chegar primeiro? Chegar primeiro, Aqui tem outra pegada. Inclusive, uma das coisas que a gente sente muita falta, e até o próprio Automóvel Clube de Itajaí por muito tempo organizou, é o que a gente chamava de rally universitário. Isso aí é uma coisa que, olha, eu ainda sonho em ver Santa Catarina de novo voltando com o rally universitário, mas a gente já tem aí as datas do rally de regularidade. E o pessoal aí que gosta da lama já está convidado a participar dos eventos. Acontecem quando, Francis? Nós temos, a primeira etapa começa em abril e a última etapa, que é a quarta, vai em dezembro. Os locais ainda não estão definidos. A gente tem também o Transcatarina, em julho, que é um dos eventos mais importantes do Brasil, o Transcatarina. Um mega de um evento, muito bem feito. Vem pilotos do Brasil inteiro, então a cena do rally tá bem legal aqui em Santa Catarina. Trans Santa Catarina, que acontece aonde? O Transcatarina ele começa lá no oeste, geralmente ali na região de Fraiburgo, e vem até aqui o litoral só pelo meio do mato.
Fantástico, hein, rapaz? Para quem gosta. Olha, aí já pensou que beleza, rapaz. Fantástico. O que nós temos mais ainda rolando esse ano, Francis? Vamos falar um pouquinho do Campeonato Catarinense de Automobilismo. Saíram as datas, a gente ainda não tem os locais, mas o campeonato segue com 6 etapas ao longo do ano. A gente teve ano passado, 2022, um ótimo campeonato, muito bom. A tendência é que continue, a gente espera que pelo menos se mantenha, sempre a expectativa é que tenha um crescimento, mas se manter o mesmo padrão e quantidade de pilotos já vai estar muito bom. E o campeonato começa dias 11 e 12 de março, ainda não foi divulgada a cidade sede dessa abertura, mas tão logo seja divulgado a gente já compartilha aqui com os amigos do automobilismo. Com certeza vai estar passando aqui para você que acompanha o ACI Autosport, né? Você que quer saber tudo sobre o que acontece nas pistas, lembre-se, siga, curta, comente, né? O ACI Autosport, siga as redes do Automóvel Clube de Itajaí, que traz essa produção para você, justamente para manter informado aqueles aficionados pelo auto esporte. O que temos mais ainda? Ainda falando de terra, é importante destacar que a gente tem a expectativa aí da prova do brasileiro aqui em Balneário, né? Ou em Balneário ou em Camboriú, mais possivelmente em Camboriú, e tá para ser confirmado isso ainda, tá dependendo de algumas conversas, mas se tiver, Mafra, vai ser ser uma loucura, hein? Nossa, cara. Pensa só, Balneário Camboriú e região fervendo, todo mundo, né? Gosta de Balneário, quem é que não gosta de Balneário Camboriú, né? E poder ir para lá e curtir uma prova dessa? Vai ser fantástico, sensacional. E para quem como eu morre de saudades do Vale dos Cobras, vai ser uma chance de voltar ao passado, quase. De lembrar, né? Eita, nós, eu já comentei da outra vez que eu tive a oportunidade, né, de pequenininho ir lá no Vale dos Cobras, era fantástico ver aquela pista lá lotada de carros, aquela adrenalina, era incrível. É incrível. Inclusive, na época do Vale dos Cobras, além das etapas do Catarinense, teve uma outra competição aqui que foi a Copa Verão, Copa Banco do Brasil, Verão de Automobilismo, que foi dezembro, janeiro e fevereiro, 3 provas. Então pensa, o povo a milhão no autódromo, todo mundo com roupa como se estivesse na beira da praia, mas estavam na beira da pista. Muito legal. Fantástico demais. É o Auto Esporte que você acompanha aqui no ACI Autosport. O que temos ainda para destacar? Ainda temos mais um tempinho nesse primeiro bloco. Vamos falar um pouquinho do Paulista de Automobilismo também. A gente vai ter esse ano 10 etapas do Campeonato Paulista, sendo que 2 serão em Goiânia. É uma novidade porque a gente sabe que Interlagos, por um período, ele fecha para todas as obras necessárias sempre para receber a Fórmula 1, que esse ano será em novembro, novamente. Então, nesse período que Interlagos estiver fechado para essas reformas e melhorias, o Campeonato Paulista segue para Goiânia. Vão fazer um bom pedaço de chão aí, mas não vão deixar de acelerar. Maravilha! Tá aí então algumas informações. A gente volta no segundo bloco falando mais sobre o que está acontecendo, o que vai acontecer nas pistas de Santa Catarina e do Brasil no Auto Esporte. Fique ligado, a gente volta já já, é rapidinho, a gente vai para o intervalo e volta na sequência. Fique ligado, ACI Autosport, uma produção do Automóvel Clube de Itajaí. Volto já já, se liga aí. Voltamos com o programa ACI Autosport, o programa para quem é apaixonado por velocidade, grandes máquinas e fã de pilotos incríveis. Produção Automóvel Clube de Itajaí e apresentação Mafra. Muito bem, voltamos, é o ACI Autosport, esse programa que tem a produção do Automóvel Clube de Itajaí, deixa você ligado em tudo o que acontece nas pistas de Santa Catarina e do Brasil, você fica sabendo aqui. Hoje falando então sobre o calendário de 2023, as principais provas, onde acontecem, como vai ser, tudo isso trazido a informação pelo nosso amigo Francis. Francis, o que a gente tem ainda mais aí? É importante, até faltou encerrar no bloco anterior, Mafra, a respeito do Paulista. Alguns campeonatos ficou a última etapa para esse ano, tá? Então é o caso da Old Stock, que vai ter agora na semana que vem, dia 21 de janeiro, a última etapa de 2022. A gente tem a mesma situação no Paranaense de Terra, que a última etapa vai ser disputada agora em fevereiro. Então,
Às vezes acaba acontecendo por uma questão de datas e tudo mais, fica uma etapa para o ano seguinte. Acontecem onde essas provas? A Old Stock é em Interlagos, válida pelo Campeonato Paulista, e a outra que vai encerrar o campeonato esse ano é o Paranaense de Terra, que vai ser em Telêmaco Borba, em fevereiro. Maravilha. Seguindo então as provas desse ano? A gente já tem também o calendário da Gold Classic. Saíram 5 provas esse ano: Guaporé, Londrina, Tarumã, Velotitá e Cascavel. Essa é a categoria voltada para os carros antigos no asfalto, organizada lá pelo Luque Monteiro, um campeonato fantástico, belíssimo, reúne os melhores carros do Brasil de clássicos, sem dúvida alguma. E o Luque também organiza a Gold Turismo. A Gold Turismo já é um outro conceito para carros um pouquinho mais modernos, que é a partir ali do Gol Bola, Corsa, Fiesta, esse tipo de carro, fora de linha, né? Porque, por exemplo, Fiesta, outros modelos aí a gente ainda tem modelo novo e antigo, mas enfim, da Gold Turismo ainda não saiu. O Paranaense de Terra, como eu disse, vai ter a última etapa agora em fevereiro, e o calendário 2023 ainda não saiu. Com relação ao Paranaense de Asfalto, a Federação Paranaense já anunciou que vão ser 6 etapas, 3 em Londrina e 3 em Cascavel. Porém, a gente ainda não tem as datas. E até é importante destacar isso para o público, porque muitos campeonatos ainda não têm data, ou até mesmo tem data, mas não tem local. Muita coisa precisa ser encaixada. No caso do asfalto, envolve questão financeira. A gente sabe que o aluguel de uma pista para um final de semana é muito alto. Então, o Paranaense de Marcas, a ideia deles é sempre tentar conciliar a etapa do Paranaense de Marcas. Uma que já está confirmada é em parceria com a Fórmula Truck. Então, racha os custos, fica um pouquinho mais em conta para todo mundo e faz um evento até mais bacana para o público, para a mídia, fica mais completo o evento. Então, do Paranaense de Marcas está confirmado 3 Londrina e 3 Cascavel. Uma grande novidade que a gente vai ter esse ano, Mafra, e eu acho que vai ser talvez a menina dos olhos aí do automobilismo nacional, é uma nova categoria chamada Marcas Brasil Racing, que são carros modernos 1.6. Houve uma decisão da Vicar, que gerencia a Turismo Nacional, em manter na Turismo Nacional apenas a motorização 2.0, né? E sobrou um monte de carro 1.6 que fazia parte do guarda-chuva da Turismo Nacional, e esses pilotos eles se organizaram e criaram agora um campeonato à parte, e é aquele que a gente chama do automobilismo raiz mesmo, sabe? Carro feito, cada equipe faz o seu. Tem um regulamento específico para cada modelo, carros 1.6. Aquela famosa história do carro que a gente vê na rua é o carro que a gente vê na pista. Então eu estou acreditando muito que esse campeonato vai ser o charme aí dessa temporada 2023. Já tem, todos os carros estão prontos, então não precisa se criar uma expectativa de se vai dar grid ou não vai. Vai dar, porque já está todo mundo São pronto. Os carros que acabaram ficando fora da outra categoria? Fora da outra, exatamente. Então já tem carro pronto. A própria Turismo Nacional, com esse novo conceito, também deve crescer, porque tem muitos pilotos interessados. Então, no final das contas, tem muita gente que diz, dividir é ruim e tal. Via de regra, dividir é ruim. Mas esse está me parecendo ser um caso em que vai ficar bom para os dois lados. Porque vai ter quem quer manter o carro 1.6 na configuração que já estava, continua tendo um campeonato para andar. Quem tinha esse carro e pretende dar um up de categoria, vai ter a 2.0, câmbio pedal shift, é um conceito um pouco diferente. Então eu acredito que vão ser 2 campeonatos bons. A TN segue no guarda-chuva da Vicar, que é possivelmente a maior organizadora aí do Brasil de campeonatos, tem a maior estrutura, faz assim um trabalho fantástico. Então a gente vai ter 2 campeonatos belíssimos. Datas e locais já tem? Da Marcas Brasil ainda está para ser confirmado, mas deve ficar ali eixo Cascavel, Goiânia, Londrina e talvez algumas provas Curvelo, alguma coisa mais
para o centro do país, Goiânia, né? E a Turismo Nacional, sim, essa já tem calendário. A gente abre o campeonato dia 26 de março em Goiânia, depois Tarumã, Interlagos, Goiânia. Aí tem uma data que está ou Cascavel ou Rio Grande do Sul, e aí Rio Grande do Sul a gente passa a ter a opção de ser Tarumã, Guaporé, Nova Santa Rita ou Santa Cruz do Sul. Enquanto a gente não tem nenhum autódromo. Brincadeira, né, cara? Tem 4. Os gaúchos estão podendo, hein, cara? Estão podendo. E o campeonato da TN encerra em Brasília, e aí tem um asterisco do lado de Brasília, porque a gente sabe que o autódromo de Brasília foi mutilado, destruído e está num processo de reconfiguração, reconstrução do autódromo. A gente sabe que tem muita gente séria envolvida nesse projeto dessa revitalização, então a expectativa é que realmente a gente volte a ter corrida esse ano em Brasília. Bacana demais, hein? E com um autódromo novo. Sem dúvida, totalmente novo. E Brasília, que é mega tradicional, uma pista muito veloz, então já se sabe que o traçado vai ser mantido, né? E com asfalto novo, porque as últimas provas que tiveram lá, a Mafra estava assim... A parte de estrutura do autódromo, guarda-rail, cerca, era uma lástima, e o asfalto da mesma forma. Então agora, autódromo reconfigurado, novo. Importante destacar que junto com a Turismo Nacional, a gente vai ter as etapas da TCR, tanto a South America quanto o Brasil, que algumas etapas inclusive serão juntas. É um campeonato relativamente novo, carros modernos, tem uma configuração bem interessante esse campeonato. E esse ano a novidade é ter só o TCR Brasil. Então a gente acredita aí que vai ter um crescimento rápido, até em função dos carros que já participam da configuração do sul-americano, né? E a gente tem provas, o TCR Brasil é para começar no dia 11 de junho. Aí todo mundo pode pensar, pô, mas lá na metade do ano? Na metade do ano, justamente para dar também esse tempo para as equipes construir carro e começar um campeonato já com corpo, né? E ele também encerra em dezembro, dia 3 de dezembro, ainda não está confirmado o local, mas possivelmente seja Brasília. Maravilha, é as pistas do Brasil e você fica sabendo tudo aqui no ACI Auto Esporte. O que vai acontecer em 2023? Fica ligado com a gente, tem mais informação. O que rola ainda, Francis? Ainda temos que falar da Copa Truck, que é o campeonato também organizado pela Vicar. Ela segue o formato de 9 encontros, 9 provas, só que são 7 finais de semana. A gente vai ter 2 rodadas duplas, que já é na abertura, dia 25 e 26 de março em Santa Cruz do Sul vai ter rodada dupla, e depois a gente tem outra rodada dupla em Londrina, que é a 4ª e 5ª, no primeiro final de semana de junho. Então serão 9 etapas que vão compor a Copa Truck esse ano. Tem também a Copa HB20, que tem 8 etapas previstas aí ao longo do ano. Outra grande novidade que deve acompanhar aí essas provas é a NASCAR Sprint Race Brasil. A gente tinha até o ano passado, era apenas a Sprint Race, uma categoria organizada aí pelo Thiago Marques, um ex-piloto, empresário de Curitiba. Uma categoria muito bacana, muito mesmo, carros muito potentes, bonitos. E esse ano eles fecharam parceria para virar a NASCAR Brasil. Então esse é um campeonato que deve encher os olhos do público, vale muito a pena ficar de olho aí ao longo de 2023. Acompanhe aí no ACI Auto Esporte também. O pessoal pode estar conferindo essas informações também nos sites das federações, né? No site das federações, sites especializados em automobilismo. A gente tem aí uma gama imensa de bons sites que cobrem automobilismo. Inclusive até vou destacar um aqui que eu acho muito bacana, o serviço que eles prestam para quem curte automobilismo, que é o Tomada de Tempo, tomadadtempo.com.br. Toda sexta-feira eles publicam a programação do final de semana e ao lado de cada evento, quando tem transmissão pelo YouTube, eles já deixam o link ali pronto, ou se tem transmissão pela TV, eles já deixam certinho o horário e a emissora que vai passar. Bacana, então, é um site que eu recomendo, tomadadtempo.com.br. Tá aí a dica, vamos acompanhar, gente, bacana demais. E o que rola ainda? Temos que falar da Stock Car, a principal categoria do Brasil, que já se firmou como uma das maiores do mundo. A Stock está num nível altíssimo, tecnologia, piloto, desenvolvimento, tudo.
E esse ano, na realidade, nos últimos anos já vem acontecendo isso, um certo resgate, uma valorização da Stock Series, que é a categoria de entrada, né? Ela já passou aí por diversas nomenclaturas, Stock B, Stock Light, Copa Vicar, Copa Montana. Vamos botar assim, a segunda divisão, a divisão de acesso da Stock. Para esse ano, eles seguiram uma ideia vinda da Fórmula 1, que é de teto de gastos. O teto de gastos por equipe, aliás, por carro, é de R$750 mil. Para um campeonato nacional da envergadura da Stock, é um valor bem bacana. Outro detalhe, que o campeão desse ano, da temporada 2023, ele vai ter um prêmio de R$700 mil dado pela organização do evento. E tem uma série de outras ações aí que eles estão fazendo para valorizar. Então eu acredito que deva ter um crescimento muito grande aí dessa divisão, até porque, se a gente for olhar o histórico da Stock principal, dos últimos 19 títulos, 13 foram conquistados por pilotos, entre aspas, criados nessa divisão de base, incluindo aí Cacá Bueno, Felipe Fraga, Pedro Gomes, grandes nomes da Stock, do automobilismo, que vieram da categoria base. Então é importante ter essa valorização aí, pensando até no futuro. A gente sabe que a Stock principal hoje está num nível top. A gente tem uma gama de pilotos, ex-pilotos de Fórmula 1, né? O Rubinho Barrichello, o Ricardo Zonta, o Felipe Massa, tem o Tony Kanaan, que também disputa a Fórmula Indy, além de outros vários grandes nomes aí do nosso automobilismo. Então é disparado a principal categoria, e essa base aí é o que vai servir de fomento no futuro para a categoria principal. Fantástico, tá aí muitas provas para você acompanhar, fantástico mesmo para quem gosta de automobilismo. Tem para todos os gostos. 2023 realmente promete, né? Promete. A gente tem que também destacar aí que embaixo desse guarda-chuva da Vicar está a Fórmula 4 Brasil. Não tem calendário ainda, mas já está confirmado que a Fórmula 4 Brasil vai fazer esse ano a preliminar da Fórmula 1, do GP Brasil. Isso tem uma importância imensa para os pilotos, Mafra, porque é o cartão de visita deles. É a molecada ali, recém-saída do kart, gurizada nova. Pode uma prova caprichadinha aqui num GP Brasil, pode ser o convite para amanhã depois estar lá na Europa correndo de Fórmula 3, Fórmula 2. Então é importantíssimo. Isso aí foi uma ação nota 10, conseguiram emplacar. E a gente vai ter que acompanhar aí com bastante atenção essa preliminar da Fórmula 1. Pode ser que surjam novas revelações, vamos colocar assim? O futuro do Brasil na Fórmula 1, a gente sabe que tem agora já de contrato assinado o Felipe Drogovic, né? Ele está com contrato assinado já com a equipe, mas não titular, apenas piloto de teste. E daqui a pouco um piloto aqui da Fórmula 4 Brasil, em 3, 4, 5 anos, pode ser um titular na Fórmula 1. A gente está chegando ao final do programa, Mafra, mas ainda faltou falar de Fórmula 1. A gente vai ter esse ano o recorde da Fórmula 1 de provas. Vão ser 24 GPs, nunca aconteceu isso, vai ser uma loucura. Se comparar com a NASCAR, ainda é pouco. A NASCAR faz 36 provas ao longo do ano. Se a gente imaginar que na média um ano tem 52 finais de semana, e aí tu desconta aí Natal, Ano Novo e mais um outro, olha, é puxado. É muita prova. É muita prova. Então tem calendário aí da Fórmula 2, Fórmula 3, que acompanham boa parte das provas da Fórmula 1. WRC, que a gente não conseguiu falar aqui também, Campeonato Brasileiro de Rally, Endurance, WEC, 24 horas de Le Mans. Então, esse ano aí, novamente, vai ser um prato cheio para os amantes da velocidade. Fiquem ligados aqui no nosso programa, a gente todo final de semana vai passar também a agenda dos eventos e, na medida do possível, resultados, imagens, entrevistas e tudo mais que for possível. É o ACI Autosport, esse programa do Automóvel Clube de Itajaí, que mantém você informado, leva as pistas até você. Obrigado, Francis. Valeu, Marcos. A gente vai ficando por aqui com mais um programa do ACI Autosport e na próxima sexta-feira estamos de volta. Um forte abraço a todos e até lá. Tchau.
Você assistiu o programa ACI Auto Sport, uma produção do Automóvel Clube de Itajaí, que há 32 anos reúne amizade e apaixonados por automobilismo. A apresentação do comunicador Mafra e reportagens Francis Henrique Trenepol. Fique ligado, na próxima sexta-feira tem mais ACI Auto Sport.